Então vamos lá, pessoal. Espero que vocês lembrem de um vídeo que eu fiz há muito tempo atrás, onde eu falei que eu sentia a presença de Deus na minha vida, muito porque as coisas se encaixavam de alguma forma lá na frente. Então são coisas que acontecem aleatórias na minha vida e eu só consigo entender o motivo dessas coisas lá pra frente, quando eu consigo conectar os pontos. Se você não viu esse vídeo ainda, dá uma procurada aí no canal, é um vídeo onde eu falo sobre Deus e até cito aquela palestra do Steve Jobs. Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre duas coisas que ocorreram na minha vida e que me trouxeram a fazer esse vídeo. Esse vídeo aqui que para muitos vai ser considerado o melhor vídeo do canal. Porque basicamente eu vou descrever, na minha visão obviamente, eu vou descrever todo o sistema e como o jogo que nós estamos jogando hoje em dia funciona hoje. Quando eu falo jogo, eu estou falando do nosso sistema atual, o sistema político, o sistema estatal. Beleza? Bom, para te explicar isso, eu preciso contar duas coisas que aconteceram na minha vida. Na verdade, não foram na minha vida, né? Na verdade, elas aconteceram no mundo. Sendo a primeira delas, o candidato a prefeito Pablo Marçal, nós vamos falar um pouco dele aqui hoje. E a segunda coisa sendo uma série que eu assisti na Paramount, que se chama Pirâmide Game, tá bom? Ainda vou falar um pouco melhor dessa série, mas basicamente é uma série que ensina como funciona um jogo de sistema de castas, tá? Basicamente, a gente tem uma classe de alunas e elas estão separadas por ordem de popularidade, da A até a F. Assim, é uma série de bullying, tá? É um pouco pesada, um pouco violenta, mas ela vai servir pra explicar o tema do vídeo de hoje. E antes que vocês me perguntem, né? Lucas, que porra é essa? Tu assiste dorama? Pô, eu assisto, velho. Você quer que eu assista o quê? Cultura woke ocidental? Basicamente, eu não tenho opção. Eu tenho que assistir alguma coisa oriental. Beleza? Bom, então vamos lá, pessoal. Para te explicar como esse jogo funciona, eu preciso que você entenda que você está inserido num jogo nesse exato momento, ok? Esse jogo, ele possui um dono, tá? Ele é sustentado por esse dono que é muito poderoso e seus capachos, tá? Sempre tem pessoas dentro de um jogo que querem manter esse jogo ativo, esse jogo funcionando, tá? As outras pessoas são os jogadores, tá? Que estão presentes nesse jogo, e você vai entender quem são cada um deles porque eu vou te explicar. E depois nós temos os observadores. E antes que você me pergunte, você e todo mundo que assiste aqui esse canal é um observador, tá? Você tá dentro do jogo, mas como observador e não como jogador. Bom, o título desse slide aqui que eu fiz, desse diagrama, é Como Acabar com o Sistema. E para isso, você tem que entender que o sistema que o Leviatã está inserido, o Leviatã eu falo é o Estado, eu não fico falando Estado aqui toda hora porque vocês sabem, mas o Leviatã, ele funciona em um jogo de reputação. Assim como você nasce, quando você nasce, você é introduzido dentro de um jogo, tá? Contra a sua vontade, desde o início da sua vida. Tá? Então você nasceu, você faz parte desse jogo. E a maioria das pessoas acham que a função do Leviatã, dentro do nosso sistema, é servir. Então você vai encontrar muitas pessoas que falam, pô, o Estado ele tem que prover o mínimo para a população, ele tem que prover saúde, segurança, educação e etc. E graças a esse pensamento, esse jogo ainda existe, ele ainda está funcionando, tá bom? Então é na base da reputação mesmo, na base da crença e na fé das pessoas de que, de alguma forma, o Leviatã ajuda elas, tá? Vamos lá. Nesse mesmo jogo, existem desafiantes. Quem são os desafiantes desse jogo, do nosso sistema atual? São as pessoas que encontram problemas nesse jogo e questionam, tá bom? As pessoas encontram problemas na situação atual que nós estamos e questionam isso. Quando essas pessoas questionam o sistema, lembra que esse sistema tem um dono e seus capachos? Eles fazem de tudo para silenciar essa pessoa, tá? Calma que a gente ainda vai mostrar a coisa acontecendo na realidade. Eu preciso que você entenda a teoria. Então elas são silenciadas de alguma forma pelo proprietário do jogo e seus capachos. E assim o jogo continua. Também existem níveis de questionamento. Se existem pessoas que são observadores e até mesmo jogadores que entendem que esse jogo é injusto, eles se questionam. Será que não tem como acabar com esse jogo de alguma forma? Bom, a questão é que, sempre que alguém se opõe a esse sistema, a esse jogo, uma medida é tomada. E quanto maior a desobediência do jogador, maior deve ser a medida tomada pelo dono do jogo, tá bom? E aqui eu preciso mostrar a série pra vocês. Por quê? Essa série aqui
ela funciona num esquema de pirâmide. Então tem uma aluna, tá, que ela é muito poderosa, de uma família muito rica, e ela criou o jogo. E o que que acontece? Sempre que alguém entra na classe, a pessoa é automaticamente introduzida ao jogo. Ela não tem direito de não participar. Então, todo mundo que tá ali dentro daquela sala, que são 25 pessoas, jogam aquela porra daquele jogo. E todo mundo é obrigado a jogar, certo? Só que a garota que controla o jogo, ela é tão poderosa que acontecem coisas parecidas com isso aqui. Eu chego na sala, não quero jogar. Aí a pessoa vai, liga lá no trabalho da minha mãe, do meu pai e fala, olha, tem alguma coisa acontecendo, eu acho que você vai perder o emprego nas próximas semanas e sei lá o quê. Ou seja, o que que quer dizer isso? Que a pessoa que controla o jogo, ela é tão poderosa que ela consegue intervir na vida das outras garotas fora do jogo. Consegue fazer algumas ligações e mandar a pessoa embora do serviço. Muito parecido com o que acontece na nossa sociedade atual, onde, dependendo da sua opinião na internet, alguém vai e liga lá no seu serviço e fala, olha, eu tô sabendo aqui que o fulano, ele é contra o ESG, ou ele é contra a vacina, ou ele é contra sei lá o quê. Você concorda com isso? Você não acha que ele devia ser demitido? Então é basicamente assim que a pessoa que tá aqui consegue fazer o jogo funcionar. Ela tem muito poder e inclusive influência na política fora da sala de aula. Assim ela consegue manter o jogo funcionando. Além disso, tem pessoas que são subordinadas a ela dentro desse jogo, tá bom? A questão, eu vou até separar aqui, ó. Essa garota aqui é a personagem, né, a criadora do jogo. E o legal dessa série é que essa pessoa aqui, ela comete bullying, faz várias atrocidades com as outras garotas, tá? Muito parecido com Round 6 e tal. Só que sempre existe alguém naquele jogo que quer acabar com o jogo, que fica confrontando ela. Quando esse confronto ocorre de maneira ocasional, ou é um confronto leve, ela consegue manter a postura, responder tranquilamente e consegue contornar a situação. O problema é que chega uma pessoa muito revolucionária ali no meio. E essa pessoa que é muito revolucionária, muito fora da casinha, ela consegue manipular o jogo para tentar destruir o jogo. E ela faz isso tão bem que a personagem principal, apesar de ser uma psicopata, muitas vezes tem que tomar medidas desesperadas para contornar a situação, certo? E o que eu quero dizer? Agora a gente esquece essa série. O que eu quero dizer para você? Nesse jogo que nós jogamos, funciona da mesma forma. Existem pessoas que se opõem ao jogo de uma maneira tão forte que o sistema, ele quebra as regras do próprio jogo para tentar parar essa pessoa, certo? Por isso que eu falo, às vezes você vê uma coisinha aqui, uma coisinha ali, não faz sentido nenhum, mas você liga os pontos lá na frente e você começa a entender. E aqui a gente vem pro abuso de poder. O jogo por si só ele já é injusto, certo? E isso levanta questionamento de todos. No longo prazo, a quantidade de pessoas que vão desobedecer é maior, tá? Então as pessoas, os observadores e os jogadores, e até mesmo os capachos, entendem que aquilo é injusto. Só que assim, como eles não conseguem encontrar uma forma de sobreviver ao jogo no longo prazo, eles vão ficando contra o jogo. E isso vai aumentando. Muito parecido também com o que está acontecendo no Brasil hoje em dia. Antes da internet, ninguém ficava contra o Estado. A gente caía naquele velho papo de PT versus PSDB, que no final era tudo de esquerda, tudo a mesma bosta. Só que agora não. Cada vez mais as pessoas estão acordando, certo? Então, no longo prazo, a quantidade de pessoas que vai desobedecer é maior. E aqui surge o Marte. O que é o Marte? Uma pessoa que sofre perseguição e morte por defender, renunciar ou recusar a renunciar ou recusar a defender uma causa exigida por uma força externa. Em muitos casos, o termo é atribuído a alguém que morre em nome de um ideal social ou político. Lucas, no Brasil, nós temos Marte? Bom, se você for pegar as pessoas que questionam o sistema, busque ver onde essas pessoas estão hoje, tá bom? Eu separei aqui alguns casos. Onde é que o Monark tá hoje? Alguém sabe me dizer? Alguém aí ainda assiste os vídeos dele? Ele se opôs ao sistema. Falou isso abertamente. O que o sistema fez? Foi atrás dele. E também outro cara que se opôs recentemente ao sistema. O Nego Di, que embora tivesse muitos e muitos problemas, só foram atrás de descobrir sobre os podres, os problemas dele, quando ele se opôs ao jogo, ao sistema. Certo? A gente pode também voltar um pouco mais no tempo e procurar aqueles jornalistas que foram exilados, que não estão mais no Brasil, que não podem voltar no Brasil. O que eles fizeram ou falaram que incomodou o sistema? Você tem que entender
que pro Leviatã ter o controle do jogo, as pessoas precisam obedecer. E é óbvio que a maioria das pessoas são jogadores e observadores, elas vão obedecer o jogo. Mas às vezes, nós temos algum mártir, alguém, que não importa se a pessoa é um herói, um anti-herói, um criminoso, alguém que é mal, realmente mal, não importa. O que importa é que existem pessoas, ao longo dos anos, que vão questionar o sistema. E como a maioria das pessoas da nossa geração, e de todas as gerações na verdade, são covardes, o máximo que elas podem fazer é apoiar o mártir, levar o mártir pro final, para a morte. É assim que o jogo funciona. Se ele é um mártir, provavelmente ele vai morrer. Ou o sistema vai acabar com ele, vai deixar ele no esquecimento. E aí, surgem duas pessoas aqui. Jair e Pablo. Jair, para muitos, foi esse cara. O provável herói. Talvez o cara que ia colocar o sistema de joelhos. Mas a verdade é que ele não foi esse cara. Ele foi o cara que ficou de joelhos pro sistema. Muitas vezes até beneficiando o próprio sistema, o próprio jogo. Lembra que eu falei pra vocês que existem capachos que eles querem que o jogo continue porque eles são amigos do dono do jogo? Exatamente isso. Só que a coisa mais interessante é que alguns desses capachos, muitas vezes, eles se parecem com pessoas que estão lutando contra o sistema. Cara, imagina pro dono do jogo como é satisfatório alguém que, ao mesmo tempo, parece estar lutando contra o sistema, mas no fundo está jogando com o sistema. Isso é bem interessante. E depois disso, nós temos aqui o nosso excelentíssimo Pablo. Quem é o Pablo? Ele é um cara que quer o bem das pessoas? Não. Ele é um cara que quer o bem dele. Ele entrou nisso não por causa de estar contra o sistema. Ele entrou nisso em benefício próprio, para se ajudar, tá? O que ele quer? Ele quer a mídia. Ele quer os observadores e os jogadores do lado dele. Porque com isso ele consegue benefícios próprios, ele consegue muito mais dinheiro, certo? A questão é, aparentemente ele não faz parte do jogo. Aparentemente ele não faz parte do jogo. E aparentemente ele parece até que ele toma o lugar do maior opositor, que na verdade não é um opositor, é um aliado. Então, na cabeça do Leviatã, ele olha pro cara e fala: aquele cara, ele está tomando o lugar do nosso opositor falso. Só que ele é um opositor. E ele não tá do nosso lado. Então o sistema precisa jogar pra derrubar ele. Só que esse cara não é um cara pequeno. Ele não é um cara que pode ser silenciado com facilidade. Ele não é um cara que tem... Até tem, mas ele não é um cara que tá totalmente sujo. Ele não é um cara fácil de pegar. Além disso, o alcance dele é muito maior. Maior do que de jornalistas, que são a voz do povo. Quer dizer, deveriam ser, né? Hoje em dia não faz nem sentido falar isso. Enfim. É um cara poderoso. E ele tem uma arma que o sistema não sabe usar, que é a internet. Que inclusive, se o sistema soubesse usar essa arma a favor dele, seria muito melhor. E esse cara sabe usar. Talvez o maior sonho do Leviatã é que esse cara aqui estivesse do lado dele. Aparentemente, não está. E assim como no jogo que eu expliquei pra vocês, a gente tem o dono do jogo e tem o desafiante, o mártir, o cara que questiona. Só que o questionamento aqui é tão grande, o cara questiona o sistema de uma maneira tão forte, ele incomoda tanto, que o sistema tem que calar esse cara de alguma forma. E é óbvio, como o jogo já é injusto por si só, o sistema vai usar coisas mais injustas ainda pra calar esse cara. Essa é a dinâmica do sistema que você tem que entender. Essa é a dinâmica política que você tem que entender. O jogo por si só ele já é injusto. Ele já é injusto. E como o jogo já é injusto, o sistema não vai respeitar justiça nenhuma contra seus opositores. Vocês conseguem entender isso? E aqui, sempre vai ter um retardado que vai falar: nossa, tá defendendo não sei quem. Cara, eu não tô defendendo ninguém, eu só tô explicando como o jogo funciona. Certo? Bom, no Brasil,
o nível de paciência das pessoas já está no limite. Por quê? Porque vem um cara, ele surge com uma promessa e ele fica de joelhos pro sistema. Depois vem outro cara que se torna maior do que esse cara, aparece com uma promessa e fica novamente de joelhos pro sistema. E isso acontece durante vários e vários anos. Vários cavalos de Troia, vários caras que diziam que iam lutar contra o sistema, abaixando as calças para o sistema, tá? Talvez o Pablo não seja o cara. Talvez ele ainda não seja o cara que vai colocar o sistema de joelhos. Mas cada vez, a cada ano que passa, a cada novas eleições que vão passando, a pessoa que se coloca contra o sistema vai se tornando cada vez mais radical. Cada vez mais radical. Se você tem dúvida disso, é só olhar para o lado. Argentina. A Argentina elegeu um anarcocapitalista. Se existe um cara que é mais contra o sistema do que alguém que se declara anarcocapitalista, por favor, me diga, talvez um anarquista. Só que o anarquista também ele é contra o sistema e contra a vida, contra tudo. Então vocês entendem isso? Essa é a dinâmica do jogo. Aqui você é um observador. Então você tem que olhar esses pontos e ver, se antecipar ao que vai acontecer. Lucas, na sua visão, existe algo que eu possa fazer para me beneficiar de tudo isso? Sim, existe. E aqui novamente eu vou puxar sardinha pro meu lado. Afinal, o que o Pablo Marçal faz, como ele consegue esse engajamento, é através da internet. A internet é a ferramenta que faz um Zezinho qualquer bater de frente com o Estado. E é óbvio que aqui eu não tô falando que você vai chegar no nível de Pablo Marçal, não, pelo amor de Deus. Mas talvez você sendo um cara que faz 1 ou 2 vídeos por semana no quarto da tua casa sem mostrar o rosto, você pode mudar a vida de muitos. Certo? Isso é um benefício para você e um benefício para os outros. Quando você ganha dinheiro ajudando os outros, é a melhor coisa do mundo. Enfim, pessoal. Espero que vocês tenham entendido a proposta desse vídeo. Ele é um vídeo um pouco mais sério, um vídeo um pouco diferente, tá? Cara, se você tem alguém, que você conhece alguém que é bitolado por eleição, principalmente se o cara for de direita e estiver no meio dessa briga, envie esse vídeo pra ele, pra que ele entenda a dinâmica. Você não precisa participar do jogo, entenda a dinâmica, tá? Você não vai mudar o jogo, é isso que você tem que entender, você não muda esse jogo. O que você pode fazer é não jogar esse jogo. Já falei disso em outros vídeos, não vou repetir. Lucas, como eu não jogo o jogo? Bom, primeira coisa que você tem que fazer pra não jogar esse jogo é não investir nesse jogo, tá? No meu caso, eu compro Bitcoin. O governo não consegue confiscar. Mas enfim, aqui a gente já vai se estender demais e vou deixar isso pra outro vídeo. Bom, vejo vocês na próxima.